Hoje eu quero te perguntar: você sente que encontrar um propósito de vida é difícil demais para você? Você acha que você é um improvável? Eu quero te contar a história de duas pessoas que encontraram um propósito de forma absolutamente improvável e de um jeito que ninguém esperava, nem mesmo eles. Se você se sente um improvável, fica aqui, esse vídeo é para você. Antes de contar a história, eu te peço, curte o vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e outras pessoas sejam abençoadas por essa mensagem também. A história está na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5, e eu vou ler com você. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, do turno de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor. E ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho, minha esposa avançada em idade. E respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa, e depois daqueles dias sua esposa Isabel engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. Para você entender, para que você entenda o contexto dessa história e por que o filho de Zacarias e Isabel era tão importante, veja, muitos anos antes disso tudo aqui acontecer, até mesmo de Zacarias e Isabel nascerem, alguns profetas, 2 profetas, profetizaram que antes da vinda do Salvador, o Messias, viria um profeta, um homem cheio do espírito de Elias, como o anjo falou, que prepararia o caminho do Salvador, o caminho do Messias. Esse homem era muito aguardado pelo povo judeu, porque sabia-se que quando esse profeta então viesse, é porque a vinda do Messias também estava próxima. Então perceba que essa pessoa que iria nascer era alguém muito importante para aquele povo. E Deus escolheu Zacarias e Isabel para gerar e criar esse profeta, esse homem tão importante. E aí, eu te pergunto, por quê?
Eu me perguntei isso, quando eu li esse texto, eu perguntei, mas por quê? Por que Deus escolheu essas pessoas para gerar esse homem tão importante? E eu acredito que por duas razões principais. A primeira delas foi porque Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias humanas. Perceba, Deus poderia ter escolhido um casal jovem, fértil, cuja esposa não tivesse questões de infertilidade. Deus poderia ter escolhido pessoas com maior probabilidade de gerar um bebê. Mas não foi isso que Deus fez. Por quê? Porque Deus mostrou aqui, nessa circunstância, que Ele não está adstrito às nossas impossibilidades. As nossas dificuldades para Deus não fazem diferença, não são dificuldades para Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para todos aqueles que vivem em circunstâncias difíceis e que parece que não há jeito para você pensa, diante da situação que eu vivo hoje, é absolutamente improvável que eu consiga encontrar um propósito na minha vida. E se você se sente assim desanimado, a primeira coisa que eu quero te dizer que eu aprendi com Zacarias e Isabel, com a história deles, é que Deus não está limitado pelas nossas limitações humanas. E a segunda coisa que eu acredito que tenha feito com que Deus escolhesse esse casal é o fato de que as atitudes deles atraíram o olhar do Senhor. Sim, perceba, tem coisas na nossa vida que nós não podemos controlar. A esterilidade de Isabel era algo que eles não podiam controlar. Mas eles podiam controlar suas atitudes, a forma como eles lidavam com isso e a forma como eles viviam a vida deles. Então eu acredito de verdade que aquilo que nós fazemos pode mostrar para Deus que estamos prontos para receber um propósito, um chamado ou não. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. E o que eu aprendi com Zacarias e Isabel, que eu acredito que nós podemos colocar em prática hoje na nossa vida. A primeira coisa que eu aprendi foi que eles viviam a sua vida da melhor forma possível. O verso 6 diz que eles eram justos diante de Deus. O que é ser justo diante de Deus? Parece vago, mas a Bíblia ensina em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça. Abraão creu no Senhor e o obedeceu. E ele foi considerado justo diante de Deus. Então eu creio que nesse contexto aqui que nós estamos falando, ser justos é crer no Senhor e obedecer a sua voz, obedecer os seus mandamentos. E aí o próprio versículo 6 também diz que eles obedeciam aos mandamentos. Os mandamentos nós já sabemos, tá lá no livro de Êxodo, amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer para si falsos ídolos, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, e você pode ver lá no livro de Êxodo. Bom, e a última coisa sobre viver a sua vida da melhor forma possível é que eles eram irrepreensíveis. O versículo 6 diz, eles eram irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Irrepreensível é aquilo sobre quem não há motivos para repreensão, ou seja, não há motivos para correção, não há motivos para que se corrija alguma coisa, isso é irrepreensível. Não tem possibilidade de reprimenda na vida deles. E isso é algo que eu considerei aqui muito importante,
Porque muitas vezes nós estamos querendo viver o sobrenatural de Deus, estamos querendo viver um chamado, estamos querendo viver um grande propósito, mas vivemos a nossa vida natural de qualquer jeito. Nós estamos vivendo a nossa vida aqui da terra de qualquer jeito, como se isso fosse absolutamente desconectado. Então nós nos alimentamos mal, não cuidamos do corpo que Deus nos deu para viver nessa terra, né? Nós falamos pequenas mentiras ao longo do nosso dia, da nossa vida, como se isso não fosse nada demais. Nós estamos constantemente distraídos e às vezes até anestesiados pelas inúmeras opções de entretenimento que nós temos, muitas vezes na palma da mão. Então nós não estamos tomando cuidado com a nossa vida, nós nos omitimos em circunstâncias nas quais nós deveríamos agir, mas a gente se omite por várias razões, sabe? Eu penso que isso é viver de qualquer jeito. Eu sei, parece exagero o que eu tô falando, parece uma coisa pequena. Meu Deus, eu vou me preocupar com coisas tão pequenas. Mas perceba, a verdade é que são nas pequenas coisas que a gente vai deixando de viver perto de Deus e perto daquilo que Deus espera para nós e começamos a nos afastar dele. Em pequenas coisas do dia a dia, pequenas coisas que vão se acumulando e vão machucando a nossa alma e vão deixando o nosso espírito enfraquecido e nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, dificilmente conseguiremos encontrar nele um propósito de vida. Eu sei que o que eu estou dizendo não parece uma coisa simples. De fato, nós vivemos em um mundo complexo. Todo o acesso que nós temos a tantas coisas, de fato, às vezes fica difícil ser irrepreensível. Deus sabe disso. Deus entende as nossas limitações humanas e as nossas dificuldades. Então, não estou dizendo que precisamos ser perfeitos para encontrar propósito. Não é isso, de forma alguma. Porque Deus sabe disso e eu acredito de verdade que Deus não espera de nós perfeição. Mas Deus espera de nós um esforço, que a gente se esforce para ser a cada dia um pouco melhor. Que a gente viva com intencionalidade de ser todos os dias um pouco melhor, para que isso nos ajude a estar cada dia mais perto de Deus. Porque viver de qualquer jeito não é ser irrepreensível. Se nós queremos ser como Isabel e Zacarias, que mesmo diante de improbabilidade de vida encontraram um grande propósito, nós precisamos ser como eles, irrepreensíveis. E viver de qualquer jeito não é ser repreensível. Então nós precisamos começar por aí. Começar por acertar a nossa vida diária, o nosso cotidiano, porque isso vai nos levar mais perto de Deus. Isso vai mostrar para Deus que estamos cada dia mais prontos para receber o nosso propósito. E é assim que Deus vai fazendo na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendi com Zacarias e Isabel foi fazer o que estiver ao seu alcance, independente das circunstâncias. Zacarias, né, e Isabel eram um casal estéril, né? Zacarias era estéril. Versículo 7 diz que Isabel era estéril. Mas, em momento algum, a Bíblia diz que ela vivia triste e amargurada em razão da sua circunstância de vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles eram justos, irrepreensíveis, obedeciam os mandamentos. Então, mesmo sabendo que eles tinham uma limitação pessoal, uma limitação na sua família, eles viviam a sua vida da melhor forma possível, fazendo o melhor possível apesar das circunstâncias difíceis. Eu acredito que Isabel
era aquela pessoa que cuidava de todo mundo, que cuidava dos seus negócios, cuidava da sua casa, cuidava do seu marido, cuidava dos seus parentes, dos seus amigos. Sabe aquela pessoa assim com quem a gente pode contar? Aquela pessoa prestativa que ajuda todo mundo. Eu acredito que Isabel era essa pessoa. E é por isso que eu acredito que ela não vivia amargurada apesar da sua situação. E o que a gente pode aprender com Isabel é não ficar inventando para nós mesmos que quando a gente encontrar propósito, aí nós seremos pessoas melhores. Aí a gente vai fazer tudo o que é certo. Porque a verdade é o exato oposto. Se a gente não consegue ser melhor e fazer o melhor possível diante das circunstâncias de vida que nós temos agora, dificilmente nós seremos capazes de fazer o melhor diante de algo ainda maior. Então, se Deus te der uma importante missão, um grande propósito, se você não consegue fazer o melhor que pode com aquilo que você tem na sua mão, com a sua vida atual, dificilmente você conseguirá diante de um grande propósito e uma missão que talvez seja até um pouco mais difícil do que aquilo que você tem agora. E Deus sabe disso. Deus sabe que se nós não somos capazes de fazer o melhor possível com o que temos agora, Deus sabe que não faremos depois. E essa é a verdade. Então, o que eu aprendi com Isabel é que se nós queremos propósito, nós devemos fazer o melhor possível com a vida e as circunstâncias que nós temos agora, mesmo que não sejam do jeito que a gente queria. E sabe por que eu acredito que Isabel era assim? Se você continuar a leitura do texto que eu li só alguns versículos, mas se você continuar a leitura do texto, você vai ver que o anjo Gabriel depois visitou Maria que seria a mãe de Jesus, e anunciou que ela seria a mãe do Salvador. E o anjo também disse para ela que Isabel estava grávida, já no final da gestação. E sabe o que Maria fez? Maria pegou as coisas dela e foi. Maria foi para a casa de Isabel no final da gestação e início, depois que Isabel ganhou o bebê nos primeiros dias. Ou seja, Maria foi ajudar Isabel na época de maior necessidade de ajuda, que é o final da gestação, quando a mulher realmente tem dificuldade de fazer as coisas por causa do peso e várias outras situações. E logo depois que o bebê nasce também é um período difícil de resguardo e tudo. Maria se despencou. Maria, que já sabia que seria a mãe do Salvador, se despencou da sua casa e foi ficar com a Isabel para ajudá-lo. Por que Maria faria isso? Se Isabel não fosse uma pessoa que merecia essa ajuda? Acho improvável. E eu fiquei pensando sobre isso. Pensa só, se você sabe que uma pessoa da sua família precisa de ajuda, mas essa pessoa é aquela pessoa difícil de lidar, não faz nada pra ninguém, não ajuda ninguém, só pensa em si mesmo. Fala a verdade, você vai pensar 2 vezes antes de ajudar essa pessoa. Agora, se ao contrário, uma pessoa da sua família, um parente seu, que é uma pessoa agradável, que ajuda todo mundo, que faz tudo por todos, precisa de ajuda, o que você vai fazer? Não vai pensar 2 vezes antes de se desdobrar para ajudar essa pessoa, porque você pensa assim, caramba, eu preciso ajudar ela. Então eu acredito que essa atitude de Maria denota que Isabel era uma pessoa boa, que ajudava e cuidava de todos ao seu redor. Então perceba, Isabel já era uma mãe. Ela já cuidava de quem precisava. O que é que uma mãe faz, principalmente quando seus filhos são pequenos? Ela cuida, ela ajuda, ela faz o que ela pode por aquela pessoa. Perceba, Isabel queria um filho, mas enquanto ela não tinha, ela já agia como uma mãe. E foi isso que Deus viu nela. Deus viu, ela já é uma mãe. Eu vou dar um filho para ela, vou dar um grande propósito para ela, criar um grande homem de Deus. Então perceba que Isabel já agia de acordo com quem tinha esse propósito. E é isso que nós precisamos fazer.
Nós precisamos agir de acordo com alguém que já tem propósito. Então perceba, se você só reclama do seu trabalho, só faz o mínimo possível porque é um trabalho difícil, seus colegas são difíceis, seu chefe é difícil, você não está agindo como quem já tem um propósito. Então, se você muda a atitude e passa a agir com gratidão, fazendo a diferença onde você está, dessa forma você está agindo como quem realmente tem um propósito de vida. Sabe? Então, ao invés da gente ficar reclamando dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, tratando eles com indiferença ou com reclamação, a gente muda e passa a tratá-los do jeito como nós gostaríamos que eles fossem, mesmo que ainda não sejam. Quando a gente muda, tudo muda. É impressionante, eu posso dizer por mim. Quando eu mudei na minha vida, mudei as minhas atitudes, as coisas passaram a mudar ao meu redor, quem estava ao meu redor passou a mudar. E é muito impressionante ver esse movimento. Mas mais impressionante é ver como Deus olha diferente para você. Porque quando você muda a sua atitude, você passa a ser digno de confiança. E Deus vai confiar um propósito a você, mesmo que a sua situação pareça impossível. A terceira coisa que eu aprendi com Zacarias e Isabel foi estar no lugar certo, no lugar onde Deus possa te encontrar. Os versos 8 ao 23 relatam que Zacarias estava trabalhando no templo, exercendo o seu ofício de sacerdote. Zacarias estava onde Deus mandou que ele estivesse. O seu trabalho era de sacerdote. Olha que interessante. Zacarias, o texto diz que Zacarias, quando o anjo falou, ele não acreditou no que o anjo falou. E por isso até ele acabou sendo punido por isso. E ficou um tempo aí sem poder falar. Porque ele não acreditou. Então perceba que ele pedia um filho, mas quando a resposta veio, por parecer já improvável, ele não acreditou. Ele pediu, mas ele já não acreditava mais que aquilo fosse acontecer. Apesar disso, ele continuou no templo, trabalhando e exercendo seu ofício, fazendo aquilo que Deus o mandou fazer. Ele poderia ter desanimado. Quantos de nós poderíamos ter desanimado e pensado, eu não vou ser sacerdote se Deus não escuta a minha oração? Como eu vou ser sacerdote nesse templo? Se o próprio Deus, aquele no qual eu entro na presença, porque é assim que funcionava, né, naquele tempo, o sacerdote entrava na presença, né, do Senhor. Se ele não ouve a minha oração, como eu vou continuar sendo sacerdote? Zacarias poderia ter desanimado, desistido, ido trabalhar com outra coisa, mas não, ele permaneceu ali, fazendo aquilo que Deus tinha designado ele a fazer. E qual o outro melhor lugar? Que lugar melhor poderia haver naquele tempo, né, antes de Jesus, do sacrifício? Qual seria o melhor lugar para ouvir a voz de Deus? O templo. Então Zacarias, apesar de por dentro já não acreditar mais, permanecia no templo. Então, o que eu aprendi aqui com Zacarias foi permanecer, fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Permanecer no lugar onde Deus me plantou, buscando fazer o melhor possível. Permanecer e persistir. Sabe, muitas vezes a gente começa bem e pensa, eu vou conquistar um propósito na minha vida, eu vou encontrar propósito, eu vou mudar, eu vou melhorar os meus hábitos, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar. E quando a gente vê que as coisas estão demorando a mudar, que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, a gente começa a desanimar. Acontece. Eu sei o que é isso, eu posso dizer por mim. Houve um período em que eu estava jejuando, fazendo propósito de jejum e oração, e eu estava espiritualmente mais forte, a verdade é essa. Eu estava ouvindo mais a voz de Deus, mas algumas circunstâncias, coisas que acontecem,
Às vezes nada demais, às vezes as coisas da vida cotidiana vão te tirando o foco e você vai desanimando e você vai mudando o seu olhar e você deixa de fazer, sabe? O que Zacarias nos ensina é que nós precisamos permanecer e persistir fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Obedecendo a voz do Senhor, mesmo quando parece que Ele não está falando com a gente. Mesmo quando parece que as coisas não estão mudando. Mesmo quando parece que está tudo muito ruim e que é improvável que a gente encontre um propósito ou que a gente alcance o propósito que a gente acreditou que alcançaria. Zacarias nos ensina a permanecer, persistir e permanecer, porque na hora certa Deus vai nos encontrar. E a última coisa que eu aprendi com Isabel e Zacarias é que propósito não combina com pressa. Os versos 24 e 25 dizem que Isabel se esconde por 5 meses. Então, um propósito não combina com pressa aqui não é apenas relacionado à idade deles, porque isso também já é algo importante. Se a gente tem pressa, talvez a gente nem consiga ver o propósito se realizar. Isabel e Zacarias tiveram um filho numa idade avançada. Mas não é só isso. Olha que coisa interessante. Os últimos versículos que a gente leu dizem que Isabel se escondeu por 5 meses. Por quê? Eu me peguei pensando, por que Isabel se esconderia? Porque ela diz que Deus tirou a vergonha dela. Então, assim, ela se sentia envergonhada. Perceba, hoje, no tempo em que nós vivemos, não ter um filho não é motivo de vergonha. Mas naquela época, diante da cultura deles, ter um filho era algo muito importante. Por isso ela se sentia envergonhada. Então aqui nós estamos falando de um contexto histórico, cultural, diferente do que nós vivemos, né? Mas que pode ser aplicado à nossa vida em outras circunstâncias. Coisas que nos deixam frustrados, coisas que fazem a gente se sentir envergonhado, que é alguma questão que a gente não consegue resolver, que não depende só da gente. Então, a questão do filho é só uma circunstância daquela época, né? Mas ela diz que Deus tirou a sua vergonha e mesmo assim ela se escondeu por 5 meses. Por quê? Eu acredito que nesses 5 meses Isabel se pegou ao Senhor em busca de sabedoria e orientação, porque ela sabia que ela havia encontrado um propósito. Mas viver esse propósito demandaria dela muita sabedoria, porque o anjo disse a Zacarias que esse menino seria grande, um grande profeta no poder de Elias, que naquela época era um dos maiores profetas que eles conheciam. E que esse menino deveria viver de uma determinada forma. Ele não poderia se alimentar com determinadas coisas. Então, Isabel entendeu que ela precisava de uma sabedoria que vinha do alto para exercer esse propósito, para exercer essa importante missão que Deus tinha dado a ela de criar esse menino. Então, eu acredito que durante esses 5 meses, Isabel se pegou ao Senhor, orou, pediu sabedoria, porque a Bíblia diz que se a gente pedir sabedoria, Deus dá. Isabel entendeu que para viver um grande propósito é necessário preparação. E como eu sempre digo, um propósito é um caminho, é o caminho do propósito que nós precisamos trilhar. Então, a cada parte do caminho, nós vamos precisar estar preparados para novas coisas que virão. Então, nós precisamos entender que vai haver momentos do nosso caminho do propósito, nos quais Deus vai nos desacelerar, vai nos esconder, para nos preparar para a próxima fase que virá. E foi isso que Isabel entendeu, foi isso que Isabel viveu, que é um momento muito, muito importante, porque viver um propósito precisa de maturidade e sabedoria.
Não tem como viver um grande propósito do céu se nós não estivermos maduros suficiente para isso. E assim, Deus vai nos preparando, como Deus fez com Isabel. Sabe, eu acredito que encontrar e viver o propósito depende muito mais de nós mesmos, do que de qualquer outro fator externo. Porque viver um propósito nos exige preparação, maturidade e sabedoria para enxergar, entender o que Deus está fazendo e muitas vezes obedecer mesmo sem entender. Isso é maturidade. Isso é sabedoria de Deus. E é isso que Deus espera que a gente conquiste para que Ele possa nos entregar um grande propósito. Sabe, eu mesma vivi momentos como esse. Eu percebo claramente na minha vida fases nas quais eu estava vivendo uma preparação. Percebo também que quando eu mudei as minhas atitudes, passei a agir de forma mais madura, passei a viver da melhor forma possível, fazer o melhor possível diante da minha vida, naquele momento, eu percebi que então Deus me entregou um propósito. Mas esse propósito não é nem de longe linear. Eu percebo isso hoje, com o que eu estou vivendo na minha vida hoje. Há momentos nos quais parece que Deus me esconde. E se a gente não tiver cuidado, a gente se pega duvidando do propósito, duvidando daquilo que Deus falou com a gente. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque tem fases em que Deus nos esconde para nos preparar. Por último, o que eu quero te dizer é que se você não encontrou o propósito, se prepare. Faça o melhor que você puder, diante das circunstâncias que você tem. Seja a melhor versão de você mesmo que você puder. Obedeça a Deus aonde Ele te colocou. Faça aquilo que Deus espera de você sempre e esteja no lugar onde Deus pode te encontrar. E entenda que é preciso maturidade e sabedoria para viver um propósito. Se você já encontrou um propósito, mas parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava, tá difícil e às vezes você se sente frustrado, eu te entendo, eu também já passei por isso. Calma, Deus está cuidando de você e te preparando para viver a próxima fase. O seu propósito já existe e você vai encontrá-lo na hora certa. Eu tenho certeza disso, porque Deus te fez com um propósito nessa terra. Que a gente esteja preparados para viver o nosso propósito dia após dia, porque é isso que Deus espera de nós. Se você foi abençoado com esse vídeo, curte aqui, comenta que eu sou um improvável que viverá o meu propósito. Eu sou um improvável que viverá um propósito. Creia que é isso que Deus tem para você, um propósito especial na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que também vai ser abençoado por essa mensagem. Que Deus nos abençoe.